exemplo, melatonina. É bom, é ruim, tanto melatonina é um precursor de serotonina. Se você tomar uma dose de melatonina, o que acontece? Você vai precisar de menos sono para você descansar, sentir-se descansado, tá? Então, o que vai acontecer? Você começa a fazer uma coisa que chama insônia inicial. Aliás, insônia terminal. Você vai acordar, tipo, 3h30 da manhã e não vai conseguir dormir. Ah, entendi. No primeiro dia, segundo, parece legal, né? Porque você vai usar isso para você trabalhar, fazer alguma coisa. Só que a falta de sono, ela é soberana. E aí você vai começar a se sentir cansado, vai ter mal-estar, vai começar a ter enxaqueca ao longo do dia. Então, né? E a tua vida vai ficar uma cara. Dica natural para dormir. Cara, melatonina é uma droga de exceção, Thiago. Não, então, de uma dica natural que eu digo é o seguinte, não ver celular 1 hora antes. Isso é o que a gente chama de higiene do sono, perfeito. Então assim, tá com tudo 1 hora escuro. antes de deitar, né? Só luz amarela, nada de luz branca. Evitar telas, telefone. Meu Deus, é difícil. Na realidade, trocar, né? E voltar a coisas que você fazia. Por exemplo, livro. O que livro é importante ou ler, né? Quando você está ansioso, você tem noção de quantas palavras você pensa por minuto? Não. Chuta um número pra mim. Por minuto? 800 palavras? Quase, 1000. Você acha que você pensando 1000 palavras por minuto você consegue dormir? Claro que não. Então, quando você pega uma coisa pra ler, você começa a diminuir a velocidade do que você está pensando, porque você está concentrando na leitura. Ó, dica de ouro, hein? Então é como se você fosse freando. Ah, mas ler é chato. O que as mais pessoas reclamam? Ah, eu vou estudar, me dá sono. Olha só. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um livro à noite e você vai ler. De preferência não um livro técnico, um livro mais de literatura, porque o objetivo é esse, é você frear a sua velocidade de pensamento. E o que isso te faz? Leitura é um exercício. Se você começa a ler à noite, você tem uma outra vantagem, que é você conseguir estudar mais durante o dia. Por quê? Porque você vai acostumar a resistir a esse sono no primeiro momento. E quando você estiver durante o dia estudando, você vai ter a resistência que você ganhou. Isso é uma outra ilusão que as pessoas têm. Que é tipo, eu vou estudar 20 horas por dia. Não, não vai. Você não lê 15 minutos. Como que você vai querer estudar 20 horas? Né? HCC, que é o que eu brinco, né? Que é o método de estudo. Né? Bunda na cadeira. Né? É que ser uma coisa um pouco menos religiosa, né? Mas bunda na cadeira, cara, é uma coisa que é treinamento. Então primeiro você treina, fica 20 minutos, levanta, faz alguma coisa. Fica meia hora, levanta, faz alguma coisa. Aí quando você chegar em 50 minutos, você vai estudar. Esses 50 minutos vai parar 10 e vai fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. Vai olhar Instagram, vai responder WhatsApp, vai fazer qualquer outra coisa. Deu 10 minutos, volta mais 50. Para mais 10. E assim sucessivamente. É que o problema é que nesses 10 minutos o Thiago já me pegou. Uma vez eu deitei ali, me pegou. Eu tenho filmado ele descansando na hora do trabalho. Ele dormindo ali no sofazinho. Tá filmado aqui, qualquer coisa. Mandei pro RH. Hora do estudo. Mandei pro RH, tá uma maravilha. Por que quando a gente dorme de menos a gente se sente cansado e quando a gente dorme demais também a gente se sente cansado? Essa pergunta é importante porque primeiro você entender que tem uma quantidade mínima de sono, tá? O sono ele não é uma coisa contínua, Wesley. O sono é uma coisa que aprofunda e superficializa. E por quê? Porque é um processo muito interessante, um processo de fixação de memória. Pessoal, assistindo aqui La Casa de Papel da Netflix, porém eu não assisto mais normal. Só assisto por essa plataforma aqui da Netflix, que aqui eu recebo por assistir filmes e séries na Netflix, ó. Nos últimos 1 minuto aí, eu tava assistindo essa série, acabou, já recebi aqui, já vai cair na minha conta. Última meia hora eu assisti um filme, enfim. Ontem eu tava assistindo, ontem à noite eu tava assistindo e tô recebendo por isso. Se você quer aprender a receber por assistir filmes na Netflix... Tá? No teu cérebro tem uma área que chama hipocampo, onde tudo que você passou naquele dia ficou armazenado, tá? Desde questões matemáticas que você tem desejado resolver, até questões emocionais, pessoais, profissionais. Isso precisa ser organizado, tá? Então, imagina que você solta essas memórias no hipocampo e elas são corticalizadas, ou seja, elas obedecem ao caminho de locais no seu cérebro onde elas são estocadas de acordo com a sua categoria, como uma bibliotecária faria, tá bom? Agora, informações duplas
elas têm dupla estocagem, tanto que a gente fala, emoção é a cola da memória. Então você assistiu um paciente ou atendeu um paciente na faculdade de medicina que teve púrpura de Renox-Schlein. Aí você estudou púrpura de Renox-Schlein. Quando você viu esse paciente, você teve uma resposta emocional a ele. Lembra que o ser humano é emocional. Você se sentiu compadecido, você tem empatia. Então, quando você localizar esse sentimento, você vai colocar junto esse paciente. Quando você colocar junto esse paciente, você vai colocar junto o que é a doença dele, a teoria da doença dele. Vou pegar outra situação. Você sentou com a sua esposa e você foi fazer o cálculo. Não, o L não é casado, infelizmente. São muitos anos. Fala pro Thiago. Ele tá solteiro muitos anos. Depois eu te explico que é uma situação que talvez você possa ajudar, porque tem questão de disfunção aí no meio. A gente conversa depois. Em público é feio a gente conversar. Feio, gente. É feio. Mas, L, até 2022, final de 2022, você resolve essa situação, né? Eu acho que sim, Se Deus quiser, né? E em regra geral, só pra o pessoal ir se localizando aqui, ó. Tá. Dormir 7 horas. Tá bom. Fazer uma higiene do sono. Sim. Tentar dormir até as 23 horas, acordar antes das 8. Sim. As fases do sono é complicado. Por exemplo, eu sempre dormi direto. Agora eu tô acordando de noite, às vezes pra ir no banheiro, por exemplo, e aí demoro 10, 15 minutos pra dormir. Então isso é ruim. Se você estiver acordando mais de 2 vezes, pode estar interferindo na sua secreção hormonal. O que você vai fazer? Precisa ver, por exemplo, alimentação. Coloca aí na sua lista. A última refeição do dia tem que ter um carboidrato de baixa velocidade de absorção. É fundamental o carboidrato à noite. Seu metabolismo piora muito. E você tende a fazer uma hipoglicemia. Que quando ela acontece, como você tem uma regulação de insulina, você faz uma hiperglicemia reflexa. Então tem que ter um carboidrato à noite. Cortar carboidrato à noite é pedir para parar de perder peso e começar a desenvolver síndrome metabólica. Dietas de regulação de caloria para obesos, onde você tem carboidrato à noite, comparadas a dietas mesmas dietas, tá? De mesma caloria, só que sem carboidrato à noite. O paciente sem carboidrato à noite, ele piora metabolicamente, não engorda tão rápido quanto o paciente que come. Qual o carboidrato indicado para você comer à noite? O ideal é que seja uma raiz, né? Então, Inhame é bom? Inhame é bom. Eu adoro inhame, então vou botar aqui. Inhame, Pode comer todo dia à noite, né? Mandioca, mandioquinha. Batata? Pode. A questão é, você tem que equilibrar o que é quantidade, né? Não dá pra comer uma sopa de inhame que tenha 300 gramas de inhame, né? Porque aí estoura na caloria. Caloria é uma coisa séria. Entendi. Existe uma hierarquia, né? Então, primeiro lugar, horário. Segundo lugar, quantidade calórica. Terceira, distribuição de macronutriente, né? E isso é uma das formas que os nutricionistas eles abordam para fazer o que é a prescrição dietética do paciente, né? Então, caloria ainda funciona. Tem gente, não importa a caloria, é só você não consumir carboidrato. Tá bom. Aí vai o cara na churrascaria, explode de comer. Não tô emagrecendo. Lógico que não. No emagrecer e no engordar, o que importa é a caloria, né? O que importa também, Thiago, tá? Porque se você tiver dietas de mesma caloria, só que uma você fracionar em 3 refeições no dia, café, almoço e janta, e outra você fracionar em 6, café, almoço e janta, só que lanche da manhã, lanche da tarde e ceia, é capaz de você emagrecer com a de 6, mesmo que você não emagreça com a de 3.